Gravando. E aí, meninas, eu queria saber de vocês. E aí, o que vocês acharam? Vocês conseguiram ler o texto? Não conseguiram? Como é que foi isso? Eu consegui ler o texto, sim. A primeira coisa, acho que é legal você Mayra se apresentar, né, para as pessoas que acho que as outras meninas se conhecem, enfim, bora se apresentar aí. Viu? Ah, sim. Oi, gente, meninas, né? Fico feliz por ter meninas aqui nessa reunião. Eu sou a Mayra. Eu conheço a Ivone, algumas carinhas. Não sei se a Luma também, mas a Ivone participou do Startup Week. Eu fui uma das organizadoras do Startup Week. Já organizei 2, na verdade. Eu sou mãe de Benício, que tem 10 meses. Eu tenho 19 anos e atualmente eu estou em um processo de orientação profissional e estamos aí para decidir um curso ao vamos fazer. Então eu tenho estudado bastante, buscado um caminho, na verdade, de profissional. Acho que é isso. E fala um pouco do que por que tu quer saber sobre o trabalho remoto, enfim. Desculpa aí, estou falando. Sim, porque eu estou procurando novas formas de trabalho, né? Justamente por conta desse meu processo de orientação profissional. E aí eu tenho estudado algumas novas formas de trabalho. E trabalho remoto é uma delas que tem chamado muito a minha atenção. Show, show, show. Ai, meu Deus, tá mutado, não tá mais. Quem quer mais se apresentar? Não briguem, galera. E aí, vai, Luma, A vai. internet tá muito ruim. Oi, Ivone, você pode fazer o seguinte, você pode ligar para o número do telefone que eu coloquei lá no WhatsApp, colocar o ID da reunião, e aí você consegue ter acesso ao áudio dessa reunião e consegue falar também ao vivo, sem precisar de internet. É uma alternativa também. O que geralmente eu faço quando eu estou assim? Eu deixo o vídeo no computador e faço a ligação por telefone, porque às vezes tem o delay, demora muito o áudio a chegar, mas aí o vídeo a chegar, mas o áudio eu consigo. É uma possibilidade também. E aí, Uma, te apresenta. Fale de você para nós, por favor. Olá, acho que a única que não me conhece aqui é a Mayra. Vocês estão conseguindo me ouvir? Tá, acho que a única que não me conhece é a Mayra. Eu me chamo Luma Bahia, tenho 24 anos, sou diretora de gestão de pessoas da Psiworks, a empresa júnior de psicologia. E psicologia é minha segunda graduação. Eu também sou formada em História e Licenciatura pela UEMA. E é isso. É sempre bom, né? Que a gente sempre descobre uma coisa diferente. Que massa, eu não sabia não, Luma. Vou fazer também as honras, não sei se todo mundo me conhece, mas talvez vocês não sabem direito o que eu estou fazendo ultimamente. Mas atualmente sou Community Manager do NIT e estou muito mais me posicionando como uma Program Manager. Então eu estou muito mais pensando em quais são os programas que a gente vai estruturar para conseguir atingir ainda mais alunos. E tenho trabalhado remoto desde o ano passado e cada vez mais, hoje em dia eu acho que pelo menos 80% do meu tempo é remoto. E estou bem feliz assim, de compartilhar com vocês um pouco sobre isso. Espero que seja útil também. Essa pessoa que entrou,
É Ivone? Será? Acho que sim. 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 Oi, Ivone, tá conseguindo Eu me acho ouvir? que é a Ivone tentando conectar do coworking, que as meninas estão lá. Ah, entendi. Tem mais gente no coworking, então. Sim. Isso. Ah, então, mas já tá todo mundo por aí? Já normalizou tudo? Quer que espere? Como é que tá? Não, pode continuar. Show. Eu acho, Ivone, que tu também consegue multar quando tu não estiver falando. Porque pra gente Tá fica um bom. barulho. Beleza? Tá bom. E Beleza. quem é que tá mais por aí? Pede pra galera se apresentar também, por favor. Tá vendo aí, galera? Ai. Ana Clara. Oi. Andressa, Joy, Elisa, Marina, Rafael, Cleide. Tá faltando só Cleiton lá fora e eu. Aqui, presente. Entendi. Uma galera aí, então, né? Isso. Massa. Então, a primeira pergunta que eu quero fazer para vocês é: vocês leram o texto? O que vocês acharam? Quem não leu? Quais são as dúvidas? Vamos começar pelo começo. Eu li antes de eu dormir. Ah, Fiquei de reler hoje de manhã para fazer para tirar algumas dúvidas minhas. Mas eu achei o texto bem claro, assim. Eu tô com uma dúvida lá. Se só tu que consegue, só o host consegue fazer esse negocinho aqui, mexer na tela, porque eu não consigo sair daqui. Tipo, eu não consigo mais voltar pra minha imagem. não, todo mundo consegue. Não sei se você está vendo, tem esses bloquinhos aqui, ó. Que aí você vai diminuindo. Qual? Na sua tela vai ter um lugar que você vai conseguir abrir e aí vão ter uns bloquinhos. Eu não sei se tu tá conseguindo ver na minha tela. Não tô conseguindo ver na tua tela. Tá? Olha o aplicativo do Zoom, que lá vai ter uma opçãozinha para aparecer tanto a tela quanto o rosto das pessoas. Ah, qual é a opção? Share? Não, né? Não, share é para compartilhar a tela. Vê nos 3 pontinhos do lado em More. E Mayra, vê no teu canto superior direito, tem um bloco com as nossas fotos. Aí tem um retângulo grande, 4 quadradinhos e um quadradão. Tu sim. um desses. Aí volta. Ah, tá. É os 4 quadradinhos ou é o retângulo grandão? Os 4 quadradinhos. Ah, entendi. Peraí. Gente, mas não tá. Não voltou. Tá, tudo bem. Voltou, foi. Ah, tá. Tá. Sim, apareceu, gente. Obrigada. Pronto. Obrigada, Luna. Arrasou. Sim, Arrasou e esses muito. 3, e os 3 pontinhos. Aí tu vai continuar. Agora eu não tô mais vendo tua tela compartilhada. Você tá vendo a cara de vocês, né? E a tua cara também. Sim. Já eu mudo. Então, fora isso, galera que tá aí no cowork, quem mais leu o texto, o que achou, quais são as dúvidas? Então, eu li, eu não consegui terminar de ler, foi aquele que tu indica lá no F, do F, né? Não sei terminar de ler. E o teu eu achei bem explicativo, mas eu continuo achando uma coisa assim de, tipo, como consegue fazer as pessoas fazerem isso, entendeu? E eu só vinha pensando, meu Deus, eu sei que, tipo, não era necessário eu vir aqui, eu vim por outras demandas também, mas o quão prático será, saca? Não ter que sair desesperada, deixar meu bolo no forno para vir para cá numa reunião, entendeu? E eu achei bacana, assim, tu foi indicando, tipo, o podcast e tal, entendeu? Feedback positivo.
Alguém mais quer falar alguma coisa? Vocês leram o texto? Alguma dúvida? Claro que eu falo de fazer todo mundo realmente trabalhar essa questão, sabe? Tipo, como fazer? Eu não tô conseguindo ouvir. Eu achei uma linguagem bem acessível, super esclarecido e tal, mas também fiquei com muitas dúvidas em como realmente a gente põe em prática. Massa. A primeira coisa, assim, tipo, que eu daria dica é entender se essa forma de trabalho faz sentido para vocês, saca? Que tem muito de autoconhecimento, tem muito de você conseguir meio que se controlar mesmo, sabe? Então tem muito planejamento. Eu acho que não tem muito nem planejamento, porque eu não sou uma pessoa de planejar muito. Eu sou muita pessoa de ir testando. Então, uma das coisas que eu até coloquei lá no texto, vocês estão conseguindo ouvir de boas, galera? Show. Uma das coisas que eu coloquei lá no texto era que, na real, o que dá muito para fazer é ir testando, sabe? Porque eu fui conseguindo mapear onde que eu sou mais produtiva, quais são as urgências, o meu nível de atenção. E isso é super importante, porque às vezes a gente está fazendo alguma coisa e a gente não está atento. A gente está mexendo no celular, enfim, está fazendo milhares de outras coisas. E aí você acaba que você se perde. Então, assim, primeiro é ter bem claro assim, o que você precisa fazer. Então, precisa definir quais são as tarefas, quais são as entregas que vocês vão ter que ter, e entender qual é o lugar que é mais propício para vocês fazerem essas entregas. Eu, particularmente, eu sempre consigo fazer essa diferenciação de quais são as coisas que eu preciso fazer sozinha e quais as coisas que eu preciso fazer com outras pessoas. Então, por exemplo, quando a gente está montando, por exemplo, um projeto, montando um programa, geralmente eu escrevo o escopo desse programa primeiro e aí eu peço feedbacks. Geralmente eu jogo no Google Drive. Todo mundo conhece o Google Drive? Quem não conhece, pode falar também que eu posso mostrar. Ou tá todo mundo de boas de Google Drive? Todo mundo de boas? Massa. Então, geralmente eu pego, coloco lá no Google Drive e coloco no Google Drive e vou pedindo feedback para as pessoas. No caso, para o meu time, né? Para conseguir fazer. Então, eu percebi que nesses momentos que eu estou precisando escrever, eu preciso ficar em locais mais que me incentivam mais a produtividade. E aí eu percebi que isso está muito ligado tipo, a café, sabe? Quando eu vou para uma lanchonete, uma Empório Fribal da vida, e fico lá trabalhando. Então, acho que é muito disso. Uma das outras coisas que eu acho bem legal assim, de trabalho remoto é que me possibilita conhecer muito a cidade e as pessoas, enfim. Agora eu estou em São Paulo. Eu queria ter conseguido ir para o Google Campus, que é o espaço que eu falei para vocês. Só que acabou que eu me atrapalhei de tempo, não consegui ir. Mas agora eu estou na casa de um amigo e, tipo, estou trabalhando desde 9 horas da manhã, sabe? A gente parou para almoçar, mas eu continuo trabalhando. Então, assim, ter essas formas que não necessariamente você precisa estar num determinado lugar para trabalhar, sabe? Você precisa basicamente de internet e computador e é isso. E aí eu também coloquei no texto, né, só fazendo um overview geral do que foi o texto, como que a gente faz, né? No Nietzsche a gente já fez vários testes, como eu falei para vocês, cada vez mais eu fui ficando mais remoto, estou mais remoto, ano que vem eu fico 100% remoto, então a gente foi testando muita coisa, assim. Uma das coisas que a gente se posiciona muito é, tipo, não se travar esperando a resposta do outro. O que significa isso? Eu dei o exemplo lá do caso, sei lá, estou escrevendo um projeto e preciso de feedback. E aí eu compartilho isso com o meu time. A gente tem um canal de comunicação que é o Telegram.
e aí eu compartilho e peço feedback para eles. Geralmente, em menos de 24 horas eu consigo ter um resultado disso. Mas enquanto eles não me respondem, eu vou fazendo outra coisa. Então, assim, não se travar. A gente sempre fala, tipo, é muito melhor pedir desculpa do que pedir permissão, sabe? Então, assim, vai fazendo aquilo que for que você conseguir fazer. E isso está muito ligado a você conseguir criar um ambiente seguro para as pessoas conseguirem fazer aquilo que elas acham que devem fazer. E que provavelmente isso vai dar errado em alguma hora e que tudo bem, a gente vai acertar. E aí chega um outro dilema nosso que a gente sempre fala que errar é ok. Então, no meio disso tudo, o que a gente quer falar muito para vocês e que a gente fala muito pra gente mesmo é que, cara, é muito melhor a gente ir testando e testando e remodelando do que ficar parado ou esperando feedback ou esperando a autorização de alguém, sabe? Tem uma professora, que eu não vou falar o nome, mas que vocês conhecem bem, que umas 2 semanas atrás, ela falou assim, velho, vocês são muito preguiçosos. Vocês chegam a ser preguiçosos. Que a gente ficou zoando, que a gente criou o MWV, que é o Minimal Work Viable, que basicamente é tipo, cara, a gente não vai fazer coisas astronômicas, vamos começar a fazer pequeno, e crescendo e fazendo com o que a gente tem na mão e ir melhorando ao longo do tempo. Então, assim, isso, o como fazer, ele está muito ligado ao qual é a cultura de vocês como empresa, saca? E aí eu falo um pouquinho das nossas ferramentas, né? Tipo, a gente usa muito o Zoom, que hoje em dia a gente tem a conta Premium, que eu consigo fazer reuniões de quantas horas eu quiser, mas dá para fazer de 45 minutos com as mesmas ferramentas do Premium. A única grande diferença é essa também, dá para gravar e tudo. E aí sempre é bom, no começo dessas videoconferências, né, dessas reuniões, que geralmente são os pontos de contato para alinhamento das demandas, a gente estabelecer algumas regrinhas. Quando a gente chegou, eu falei para vocês instruções básicas de como usar a ferramenta, né, como mutar. Eu nem mostrei para vocês o chat, mas basicamente aqui vocês conseguem ter um chatzinho que vocês conseguem falar com uma pessoa ou enviar para uma pessoa específica, com uma mensagem privada. Então, tem essa ferramenta também do chat. E aí, deixa eu voltar aqui. Desculpa, a minha área de trabalho está uma bagunça. E aí sempre é bom estabelecer essas regrinhas, né? Então, tipo, ter empatia pelo tempo do outro, estar presente, conseguir respeitar o horário, não atrasar muito, e incentivar com que as pessoas se perguntem se elas estão realmente ali. Que às vezes tu tá aqui nessa call e, sei lá, tá mexendo no telefone, tipo, não tá prestando atenção, sabe? Isso é falta de respeito com o tempo do outro, e isso é bem forte. Então, a gente usa o Trello para nossas gestões diárias, eu posso mostrar para vocês se vocês quiserem. O Google Drive a gente coloca todos os nossos conteúdos, e aqui também tem um linkzinho para outras milhares de ferramentas. Deixa eu ver se vai. Outras milhares de ferramentas sobre trabalho remoto. Então, aqui tem para todas as formas possíveis. O link está quebrado? Está quebrado. Eu vou corrigir, depois eu mando o link certo para vocês. E aí tem o link do que a Efraim falou, de como que a gente faz isso no dia a dia. Mas antes de pensar nisso, eu queria escutar um pouco de vocês, como que vocês fazem, enfim, a gestão semanal das tarefas de vocês. Antes de dar continuidade, né, porque eu acho que essa pergunta é mais direcionada para as meninas que já trabalham, que já têm um trabalho contínuo. Eu queria te perguntar, porque, tipo, eu comecei a ouvir a falar de trabalho remoto através de ti, né?
quando tu entraste no Selma. E aí eu fico pensando, a nível de Maranhão, eu acredito que só lá e tipo, NIT, Selma, é a empresa, tipo, instituição que tá trabalhando com isso. E aí tem outro questionamento que na minha mente é o seguinte, será que dá para fazer, quais trabalhos dá para realizar remotamente, sabe? Tipo, e tipo, como que o Selma, que é uma instituição, como a instituição vê o trabalho remoto, sabe? Tipo, como é que é para eles essa questão do trabalho. Porque, como tu mesmo sabe, tipo, tem um preconceito aí, né? De que são preguiçosos, que tipo, a gente não está fisicamente naquilo, quer dizer que a gente não está sendo produtivo. Tem toda essa questão. Aí, e tu falasse um pouco sobre isso. Sim, total. Então, com relação ao que dá para fazer remoto, sinceramente, eu acho que a gente consegue fazer quase tudo remoto e o futuro a gente vai conseguir fazer tudo realmente. Então, por exemplo, a gente sempre fala, hoje em dia o médico ele é super importante, sabe? E aí tem estudos que falam que, na verdade, a pessoa que vai ser super importante em um futuro não tão distante vai ser o enfermeiro. Porque o médico ele vai conseguir, tu vai conseguir ter acesso ao médico mais incrível da área dele. Ele vai conseguir analisar todos os teus exames remotamente, vai conseguir te olhar, vão ter aparelhos que vão conseguir fazer alguns exames específicos, mas ainda vai ter a necessidade do toque. Ainda vai ter a necessidade de alguém que vá lá e aplique a injeção, por exemplo, sabe? Então, tem alguns estudos que eles falam que a gente está vivendo nessa sociedade de transição, né, que a tecnologia está cada vez mais diversa e mais forte, e que várias profissões elas estão fadadas a simplesmente pararem de existir, ou elas irão passar por um processo de modificação bem grande. Então, assim, o trabalho remoto eu vejo muito hoje em dia como esse meio que o futuro agora, sabe? Com relação à produtividade, eu acho que a tua pergunta ela passa muito mais por isso. Nós somos um time autogerido. A gente está criando uma cultura organizacional bem diferente assim de tudo. O que isso quer dizer? Hoje em dia sou eu, Efren, Rafa e Jane no time. E ninguém manda em ninguém. A gente tem o nosso Trello. Quem puxa o Trello são as próprias pessoas. Então, todas as segundas-feiras, às 11h30 da manhã, a gente tem uma reunião. E aí a gente começa a modelar qual que é o nosso entregável da semana. Então, a gente não manda em ninguém. E talvez por isso a gente tenha modificado o nosso time 3 ou 4 vezes esse ano para conseguir chegar ao modelo que está funcionando com pessoas engajadas, que faz sentido. Então, assim, Luma aí, que é da diretoria de gente, também está super conectado, saca? Porque isso está muito relacionado ao engajamento. Uma das coisas que eu tenho percebido muito aqui em São Paulo, que eu até comentei com o meu time, é que aqui a galera acha lindo falar que trabalha 14, 16 horas por dia. Só que dessas 14, 16 horas por dia, quantas horas o cara realmente é produtivo? Quantas horas realmente tu tá trabalhando? Tu tá ali ou tu tá mexendo no WhatsApp? Tu tá ali ou tu tá olhando vídeo no YouTube? Sabe? Então, assim, a gente ser realista com a gente mesmo também. Por isso que eu falo que é um processo muito de autoconhecimento, sabe? Falar, tipo, velho, desse tempo todo que eu tô trabalhando, o quanto que eu tô realmente sendo produtivo? O quanto que eu realmente tô ali fazendo o que eu deveria estar fazendo? Então, assim, isso está muito ligado à produtividade. Muito produtividade. A gente conseguiu a gente tem uma relação muito boa com o reitor da Universidade de Selma. E uma das coisas que ele fala muito é que cara, eu só quero que vocês entreguem o que vocês estão propondo, que é incentivar o empreendedorismo dentro da universidade. E aí a gente tem algumas métricas com relação a isso. E a gente tem essa pegada de trabalho do futuro. Então, assim, o que a gente está fazendo também de trabalhar remoto, de trazer esses novos modelos e essas novas culturas organizacionais, também é um entregável nosso. Então, assim, a gente quer realmente ser
esse núcleo que está pensando um pouco nessas formas futuras de trabalhar, sabe? Então, é mais ou menos isso. Consegui responder, Mayra? Conseguiu sim, conseguiu sim. Massa. Eu acredito que a ver o trabalho que vocês fazem, viver uma cultura diferente, trabalhar no futuro, que no caso já é presente, porque você já está trabalhando no futuro, também trazer conhecimento, sabe? Trazer que é possível e disseminar, sabe? Isso. Acho massa, acho massa. Eu também estou curiosa com o trabalho da Jane e do Rafa, né? Qual é o quê? Desculpa. Os trabalhos dele, tipo, o que eles fazem, que é community manager, eles são o quê? Massa. Vou começar pelo mais fácil, que é Rafa. Rafa, ele é o agente de aceleração. Então, basicamente, a gente formula os programas, no caso que a gente está com o carro-chefe, que é o PUI, né? Então, a gente estrutura o PUI juntos, e Rafa é o responsável por fazer com que as pessoas tenham uma experiência legal durante o PUI. Isso pode parecer super fácil, mas é um negócio tipo de trabalho diário, dele conseguir estar engajando as pessoas para conseguirem definir suas metas e estarem estruturando isso e tal. Jane, a competência dela agora, como Community Manager do Maranhão, está muito ligada a conseguir gerar pessoas interessadas no que é o NIT, no que é o PUI e no que a gente faz. Então, Jane começou e também melhorar a experiência de vocês. Então, Jane começou a colocar umas plantinhas no coworking que a galera tá agora. Então, isso assim foi uma coisa que ela percebeu. Ela, cara, a gente tem que humanizar mais esse ambiente, um ambiente muito branco, nananã, vamos colocar umas plantinhas. Aí tá colocando as plantinhas. Então, assim, o objetivo dela como community manager é muito de gerar interessados em participarem dessa comunidade e melhorar a experiência de quem já está dentro. A gente queria fazer um monte de coisa, mas acaba que o ano já está chegando ao fim. E a gente não vai conseguir fazer muita coisa esse ano, mas é bem nessa direção, assim, o trabalho deles dois. Deu para entender de boas? Alguma dúvida? De boas, entendi muito. Obrigada. Nada. E aí, Luma, Ivone, o que tu acha? O que vocês acham disso? Quais são as perguntas? Eu tenho uma dúvida muito assim, como a gente consegue tanto distinguir o que a gente consegue fazer remoto e não remoto, e assim, a minha principal angústia é tipo, como fazer que o povo realmente consiga se engajar nesse negócio de trabalho remoto. Eu te entendo que quando tu fala de autogestão, né, mas enquanto a empresa toda, sabe, incluindo principalmente, eu acho que a gente não está nesse nível ainda de maturidade para conseguir fazer uma autogestão completamente, sabe, tem muita a cultura de universitário, inclusive, de esperar que alguém diga o que faça, entendeu? E aquela coisa de não criamos a rotina, de ter uma reunião marcada toda segunda-feira, entendeu? Vimos de várias quebras de gestão, de não conseguir firmar um planejamento estratégico ainda firme e tal. Então, a gente ainda fica muito perdido nisso de o que pode fazer remoto, o que não pode fazer remoto. E, assim, quanto mais tu fala, mais eu fico pensando o quão bom isso ia ser, porque resolver vários problemas internos, sabe? A gente vem de um trabalho voluntário. É universitário, um monte de gente lisa, né? Então, tipo assim, tem dia que não tem dinheiro para passar, tem dia que não tem dinheiro para gasolina, tem dia que não tem dinheiro para almoço, então tem dia que tá cansado de passar, somente as minhas estudas de manhã, né? Ou então eu estudo de noite, aí fica o dia inteiro no celular, né? Para ficar aqui de tarde e tal. Então, como é que tu consegue, tipo, engajar somente esse ponto que tu partiu, de que tu rodou a equipe várias vezes, para poder chegar nesse ponto? Tá, eu vou mostrar a minha experiência pessoal. Como NIT, quando eu fui convidada para entrar no NIT,
foi um dos melhores convites que eu já recebi, assim, porque eu olhei dentro da Universidade de Selma um negócio que eu queria trabalhar com educação, eu já trabalhava com empreendedorismo e inovação, e eu queria fazer vários testes. Então, assim, meio que deu um match, sabe? Tipo, era o que eu queria para o contexto que eu estava inserida. Eu acho que o grande lance disso tudo é você olhar para aquilo e ver se faz sentido você testar e colocar energia naquilo. Então, assim, a questão da maturidade. A gente tem um índice de mortalidade dentro do PUI, das empresas que entram para as empresas que saem, altíssimo, altíssimo. E hoje em dia a gente pensa que, cara, tudo bem, a gente só quer entender que se você entrou na primeira semana de 4 e na segunda você morreu, por que você morreu? Sabe? Ah, eu morri porque eu percebi que o meu negócio não tinha nada a ver e eu não estou afim de empreender não é para mim. Massa, entendeu? Então, assim, o grande lance é que a gente está acostumado no sistema de ensino tradicional, como tu falou, a só receber informação, a só ser mandado e tá. Só que, cara, quando a gente chega no mercado de trabalho, primeiro, cada vez mais a gente vai ter menos pessoas com CLT. Então, assim, se vocês sonham em ser CLT, em ter que trabalhar 8 horas, isso vai ser cada vez mais difícil, saca? Porque o mundo está mudando muito, então o processo vai ser muito mais que você vai ter que ser dono da sua própria carreira, entendeu? Então, cara, se tu tem que ser dono da tua própria carreira, como é que tu não consegue dizer se faz sentido ou não tu testar trabalhar em um lugar? Tu testar tá dentro da Psyworks, entendeu? E aí também é outro posicionamento de vocês como diretoria, no sentido de que, cara, vamos dar feedback, vamos estar melhorando, mas ninguém está performando, ninguém está entregando, a gente não consegue fazer uma reunião e não é a reunião que é o importante, é ter o alinhamento do que cada um precisa fazer e o que cada um está fazendo. Então, assim, tem empresas que eu conheço que trabalham remoto que eles não têm reunião, eles não têm nenhum contato marcado semanalmente para se organizarem. Eles conseguem já fazer isso, que eles vão lá arrumando no Trello e aí vai rolando, eles nem precisam disso. Então, assim, existem milhares de formas, o grande lance é você ir testando e a primeira coisa que você tem que fazer é olhar para dentro de si para entender se faz sentido ou não. E vocês, como diretoria também, entenderem se aquela pessoa que não está performando, que não está fazendo sentido, se é justo ela continuar com vocês, porque querendo ou não, tem 5 pessoas que eu estou vendo que não estão muito engajadas, eu já dei vários feedbacks, já tentei fazer várias dinâmicas, já tentei engajá-las de várias formas, não deu certo. Cara, faz sentido tu continuar demandando tua energia para fazer com que essas pessoas voltem? É justo para vocês como empresa e é justo para elas também, porque passa um processo que, tipo assim, cara, eu não quero, mas eu não consigo falar que eu não quero. Porque, enfim, eu não sou maduro o suficiente. Cara, desliga, saca? Se não tá performando, desliga. E sai muito na boa, assim, tipo, ó, acho que agora não é o momento certo, o que dá pra gente fazer pra melhorar? A gente já fez várias coisas, não deu certo, a gente testou, não deu certo. Vamos tentar deixar para um outro momento, um momento que a gente vai estar mais maduro, tu também. Então, assim, não adianta ter várias pessoas dentro de uma empresa se elas não estão engajadas. Acho que a primeira parte é isso. Eu não sei se o Luma quer contribuir com alguma coisa, já que ela está mais ligada a gente, assim, e conhece muito mais a galera da Psyworks que eu. Oi, eu achei muito importante isso que você falou com relação ao engajamento, porque às vezes eu percebo que a gente vai pro coworking e a gente fica, sei lá, sem fazer nada. E isso desmotiva muito a galera, porque a gente tem um gasto, tem um custo, e a gente vê que a gente está fazendo um investimento que não está dando certo. E eu já comentei com as meninas da minha diretoria que eu percebi que ultimamente eu estou produzindo muito mais em casa do que no Selma. E antigamente eu passava, tipo, o dia no Selma.
Então, eu acho que assim, até mesmo se a gente quiser ver a galera entregando mais coisas, a gente tem que tomar algumas atitudes que sejam diferentes do que a gente está fazendo. Se ficar indo para ir 3 vezes na semana não está motivando a galera, a gente reduz a quantidade de dias para a galera se organizar e a gente pode tentar montar uma escala de entrega, o que uma diretoria tem que entregar por semana. A gente poderia fazer algum de início, pensando a curto prazo, porque né, acho que depois que a gente for que a gente continuar a fazer as coisas, isso vai acabar virando uma cultura, vai virar rotina e aí ninguém mais precisar, vai todo mundo entregar por si só. Mas a curto prazo, a gente podia, sei lá, toda sexta-feira, por exemplo, que é um dia que a gente não se reúne mesmo, a gente podia deixar a sexta-feira para ser um dia de entregar. Aí cada um, sei lá, atualiza o Trello da diretoria com o que fez durante a semana. Aí seria uma forma da gente resgatar o Trello que todo mundo tem arrumado na sua diretoria, mas ninguém usa, e seria uma forma de todo mundo estar olhando o que o outro está fazendo. Ok, se não dá certo no Trello, bora pro Drive. Todo mundo, todo dia da semana, coloca uma coisa no Drive para mostrar o que fez. E aí depois primeiro a gente começa cobrando pra galera, sabe, ou cobrando não, lembrando que tem que botar, e depois eu acho que a gente vai fazendo, a galera vai, tá, hoje é dia de colocar o que eu fiz, aí vai lá e upa, e aí a gente atualiza e vê o que a galera está produzindo. Sem necessariamente a gente estar indo toda segunda, quarta e quinta. Porque, por exemplo, eu estava conversando com a Cleice. A Cleice agora é analista de gestão de pessoas. Eu não queria perder uma trainee, possível analista, com certeza seria analista, porque a gente já tinha conversado, mas eu não podia falar para ela que ela seria analista, porque era surpresa. Eu não queria perder uma analista em potencial, porque ela não tinha tempo para ir para a empresa. O que foi que eu fiz? Conversei com ela, depois avisei para as meninas que a diretoria de gestão de pessoas faria reunião segunda e quinta, e que se fosse necessária uma reunião presencial na terça ou na quarta, a gente faria, eu convocaria a reunião. E aí a terça e quarta ficariam para trabalhos remotos. E aí, o que aconteceu? A Cleice ficou com um dia de folga e ela pôde continuar na empresa e continuar fazendo as coisas dela. Entendeu? Eu acho que a gente repensar essas coisas de como a gente está indo e tudo mais é importante. É importante estar presente na empresa, eu concordo. Mas também a gente precisa tentar moldar nossos horários para a gente não simplesmente abandonar a empresa, saca? Se tá dando para ir, ok, mas se não dá, por que não fazer um trabalho remoto bacana e subir lá as coisas que a gente fez para o Drive ou para o Trello, para todo mundo ficar informado? Eu acho que a gente poderia pensar em coisas assim. E pensava numa escala mínima mesmo, como tu já até falou, né, nessa reunião. Uma escala mínima de trabalho. O que a gente tem que fazer essa semana, o mínimo que a gente tem que entregar, tal dia a gente vai entregar. E pronto, eu acho que funcionaria. Sem estar cobrando muito, só falar, galera, é o seguinte, a gente vai ter que entregar isso tal dia. Por exemplo, amanhã. Amanhã é 5, último dia de entregar o relatório. Todo mundo sabe que a gente vai ter que entregar o relatório para o reitor amanhã. E aí, todo mundo já fez? Eu já comecei a fazer o de gestão, só avisando. E é isso. A gente dá uns prazos e aí a galera faz semanalmente, entrega esse tipo de coisa, entendeu? Pra gente conseguir conciliar, pra não ter que também estar desligando todo mundo, desligar mesmo só naquele caso da pessoa não estar fazendo absolutamente nada, aí sim, acho que é isso. Massa, só pegando alguns pontos assim do que o Luma falou, que eu achei muito massa, assim. Isso que tu está falando tem um pouquinho de metodologia ágil. O que é metodologia ágil? Tipo, os desenvolvedores de software, eles falaram assim, cara, a gente precisa entender como que a gente consegue estruturar. Vocês estão conseguindo me ouvir de boas? Tá, né? Tô conseguindo me ouvir? Massa. A gente precisa estruturar como que a gente vai fazer as nossas entregas. E aí tem o movimento ágil, depois vocês podem até dar uma pesquisada, que eles têm vários acordos, quase que leis, de como conseguir fazer entregas rápidas. Então, assim, o grande lance se tem um relatório para entregar,
Beleza. O que é que vai ter nesse relatório? Ah, vai ter que ter a introdução, vai ter que ter os anexos, vai ter que ter o cronograma do que foi executado, o que foi planejado, o que não foi, nananana. Vai ter que ter todas essas entregas. Então, beleza, vamos primeiro mapear quais são essas entregas e fazer de várias vezes, sabe? E quebrando isso. E aí, para não ter que, tipo assim, amanhã já é a entrega do relatório e aí ninguém fez nada. Então, assim, é sempre pensar em como fazer entregas, como tu falou, semanais e pequenas, para que todo mundo consiga realizar. Então, assim, acho que a primeira dica que eu dou para vocês é essa. Com relação a estar presencial, hoje em dia a gente está testando pelo menos um mês, um turno do mês, tá as 4 pessoas do time juntos. Então, uma vez por mês a gente está todo mundo junto. E, cara, é incrível, porque, assim, é um momento que a gente não está focado para, tipo, escrever projeto, desenvolver, mas para a gente se fortalecer como time mesmo, para a gente se conhecer mais, para a gente comer bolo junto, enfim, esse tipo de coisa. Então, assim, tem esse caráter humano que o trabalho remoto, na bibliografia tem muito disso, né? Que os trabalhadores remotos, eles tendem a ficar meio solitários e não. Cara, tudo depende da forma como você encara, sabe? Tipo, eu trabalho remoto, mas pra mim é muito massa porque eu tenho vários amigos que fazem home office, que trabalham em casa, e aí às vezes a gente faz office, aí eu vou pra casa de um deles e a gente passa o dia juntos. E aí, cara, é hiper produtivo, sabe? Tem dia que eu vou trabalhar em café, eu adoro café, eu adoro ir para um bar trabalhar, sabe? Então, assim, existem essas milhares de formas de tu não deixar de viver a cidade porque tu tá trabalhando remoto. E o trabalho remoto ele é muito isso, não é home office. Home office é uma das formas de você trabalhar remoto. Então, assim, existem essas estratégiazinhas que é legal também pensando, entendeu? Então, por exemplo, ter essas datas claras. Velho, toda sexta-feira a gente vai fazer a entrega. Vamos tirar meia hora para a gente falar, a minha entrega foi essa, porque eu fiz isso, porque eu precisava entregar de tal forma, e a minha próxima semana eu vou entregar isso, isso e isso. Então, assim, o time precisa estar claro do que cada um está fazendo. Com relação ao desligamento, vai sentindo, vai testando, mas não deixa uma pessoa meio que no limbo, sabe? Tipo, tá ali, mas não tá. Porque é uma experiência ruim para ela e para a empresa também. Então, assim, é muito melhor você ter um time pequenininho, mas de pessoas que estão realmente ali engajadas querendo, do que ter um time enorme de pessoas que elas não estão tendo uma experiência muito boa, porque elas vão sair da empresa junho e elas não vão ter uma experiência legal, então elas não vão falar bem, saca? E para vocês vai ser horrível que vocês que estão engajadas vão ficar matando cabeça para fazer com que elas se engajem. Então, assim, pensem nisso, sabe? Fez algum sentido, Luma? Queres falar mais alguma coisa? Ivone, a galera do Colo. Nenhuma dúvida, não. Pontuação? Acho que está um momento de reflexão, bem louca. Aqui apenas. Não sei, eu ia te perguntar outra coisa, né? Mas eu esqueci. Vai continuando aí, que eu vou pensar aqui. Nossa, se alguém... Elai, tudo bom? Então, eu estava só pensando aqui, eu achei muito massa toda essa praticidade, toda essa ideia da gente trabalhar remoto, de ser bem versátil, em qualquer ambiente a gente está podendo trabalhar remotamente. Só que assim, eu tô com uma dúvida em relação a quanto à prática da psicologia, porque é prática da psicologia e é algo bem humano e bem social, bem de interação. Então, assim, tu teria alguma dica, porque é importante, mas a gente também tem que ter a parte, digamos assim, dessas de toque, sabe? De olhar, de sentir a pessoa. Tem alguma dica enquanto a essa relação da psicologia com o trabalho remoto? Massa, muito bom isso.
Então, é como eu falei, não tem uma dica unânime. Eu consigo falar para vocês como que a gente faz. Uma vez por semana eu me reúno fisicamente com Jane e Rafa, e o meu cuidado geralmente é que esse dia eu consiga, tipo, ei galera, vem, vai ter bolo. Então, assim, que seja um momento de celebração, saca? Que a gente esteja feliz por estarmos juntos, mas que não quer dizer que a gente precisa estar junto para conseguir trabalhar, entendeu? O meu primeiro ponto é esse, assim. Então, eu fui fazendo vários testes. Primeiro, a gente não tinha esse contato semanal, aí eu percebi isso, a gente foi testando. E aí eu fiz esse outro teste, de, tipo, no dia que a gente tiver presencial, você, tipo, sempre trazer alguma coisa, sei lá, um bolo que seja, sabe? Tipo, vamos ali tomar um suco, vamos lanchar na pracinha que tem aí perto, sabe? Então, assim, que esse momento que a gente esteja junto seja um momento de afeto, de acolhimento, que a gente estabeleça, que a gente se conecte mais, enfim. E partindo desse pressuposto, né? Que a gente não precisa estar junto para isso. E a mesma coisa está funcionando para quando o Efraim está em São Luís. Uma vez por mês a gente se reúne para trabalhar junto. Todo mundo, para estar junto, na verdade, todo mundo. E com relação à psicologia, eu estava fazendo um processo de coaching ontológico que era remoto. O meu coach, ele ficava aqui em São Paulo e eu ficava em São Luís. Ele sempre, a única instrução que ele me dava eu preciso que tu fique em um lugar que tu consiga ter atenção plena em mim. Então, eu não podia ficar com o celular perto, eu só conseguia ficar com uma agendinha. E, cara, rolava até meditação, pô. Meditação guiada, sabe? Tipo, ele olhando o meu posicionamento, olhando o meu como que eu tava, se eu tava com o ombro assim, se eu tava assim, sabe? Tipo, colocar os pés no chão, respirar. Então, cara, dá pra gente fazer muita coisa usando a tecnologia, sabe? E a gente tem que parar de ignorar isso. E pensar em como que a gente consegue ser produtivo e não trabalhar insanamente milhares de horas e trabalhar de fato 2, 3, sabe? Consegui responder? Massa. Deixa eu te perguntar o que tu, assim, outra dificuldade que a gente tem também de trabalhar remotamente durante o período letivo, né? Durante as férias vai ser compulsório, né? Já que a Maria vai estar viajando e tal. Mas durante o período letivo é que a gente é local de estágio. E aí eu estava pensando aqui, porque, tipo assim, nossas reuniões não, tipo assim, nossas presenças obrigatórias durante a semana são nos dias dos estágios, entendeu? E aí meio que para, tipo, a empresa não está só os estagiários, né? O que tu sugeria, tipo, nesse aspecto? Tentar alguns modelos híbridos, meio que misturando, né? São quantos dias que vocês têm que estar obrigatoriamente com os estagiários? 2 dias. 2 dias. Por que vocês não usam... então, esses 2 dias são 2 turnos, na real. É isso? Não? São 2 dias completos. Um dia... Ah, tá. Não entendi. São dois dias pela tarde. Entendi. Então, são 2 turnos, né? São 2 tardes. Que dá um bloco... Entendi. Esses são os momentos que está todo mundo junto. É isso? Deveria ser. Entendi. Então, assim, tentem pensar nesses momentos que talvez sejam esses momentos para vocês fazerem esses acordos, como o Luma sugeriu. Já que são esses momentos que está todo mundo junto, então, cara, quem não estiver junto, mas vamos deixar esse horário reservado 1 hora, meia hora, não façam reuniões de mais de 45 minutos, de mais de 1 hora, de jeito nenhum, porque o cérebro humano só presta atenção, tipo, reuniões expositivas, até 25 minutos, meia hora. A galera da metodologia ágil bebe muito dessa fonte, tem algumas dicas com relação a isso. Mas, assim, usem esses espaços que vocês têm que ficar presencialmente para vocês fazerem esses acordos. Para vocês fazerem, então, velho, vamos fazer reunião
que a gente precisa entregar até o final do ano? Vamos listar, relatório de tal coisa, fechar tal cliente, melhorar nossas redes sociais, beleza. Isso são as coisas que a gente tem que entregar. Vamos entender o nível de prioridade, se for, sei lá, 20 coisas e a gente entende que a gente só consegue entregar 10. Vamos ver qual é a prioridade. Checa essas prioridades. Depois de checar essas prioridades, quem é que vai ficar responsável por cada uma delas? Sabe? No começo vocês vão perder bastante tempo tentando fazer isso, esses acordos de tipo, toda sexta-feira a gente vai fazer a nossa entrega e toda segunda-feira a gente vai fazer o nosso planejamento da semana, ou nosso planejamento de 15 em 15 dias. Vocês têm que ver o que funciona mais para vocês. Eu prefiro o sprint semanal. Eu prefiro planejar toda semana, uma semana por vez. Mas vão testando para ver o que rola para vocês. Então, assim, usem esses espaços que vocês já estão fisicamente juntas para vocês fazerem esses acordos e definirem quais são os próximos passos e as metas de vocês, sabe? E usem também para vocês estarem juntos, para vocês quererem estar juntas, para, enfim, vocês criarem coisas legais. Não sei, talvez também seja o momento de vocês pensarem em atividades que vocês gostariam de fazer, sei lá, fazer um piquenique na grama, tirar um dia para jogar vôlei na quadra, sei lá, brincar de, sei lá, caça aos ovos, caça ao tesouro, esconder as coisas e achar, sabe? Fazer esses momentos que sejam momentos de menos tensão, sabe? Que vocês curtam estar juntas umas das outras. E isso necessariamente vai gerando também engajamento. Então, no final das contas, é muito vocês saberem equilibrar tudo isso, né? O autoconhecimento, de você estar engajado naquilo, de você ter respeito pelo tempo do outro e também pelo seu, e tipo, entender que nem todo mundo vai estar engajado. E definir se faz sentido você continuar com aquela pessoa ou não. E usar esses espaços que vocês vão realmente estar juntos para vocês se sentirem muito bem, para vocês ficarem com a sensação de que, cara, foi muito massa ter vindo, sabe? E não tipo, ai, que merda, eu tô perdendo tempo. Então, assim, eu acho que esse é o maior desafio. Esses momentos que vocês têm juntos, é vocês terem uma experiência muito legal, sempre objetivando em como engajar mais, que é um grande problema, e como definir quais são as próximas entregas. Então, assim, usem esses espaços para isso, sabe? Para conseguir criar essa relação de confiança. Fez sentido? Sim. Deixa eu te perguntar, tu pode falar mais sobre essa ferramenta aí? Tô morrendo também. Desculpa. Qual ferramenta foi? Essa, o Zoom. Ah, o Zoom. Massa. Então, o Zoom, a gente usa o Zoom porque ele é o mais leve de todos. A gente tem uma assinatura dele premium. Se vocês quiserem, a gente pode estar fazendo as reuniões para você, criando as reuniões e enviando o link, que aí vocês conseguem ter mais de 45 minutos para usarem de reunião. 45 minutos é um tempo massa para você fazer uma reunião de planejamento, por exemplo. Entendeu? Para o contexto de vocês, que vocês não vão ficar perdendo muito tempo. No começo, sempre vai ter uma pessoa que vai ficar chata do rolê. Então, assim, galera, 20 minutos, 15 minutos, o que a gente ainda tem para falar? Então, assim, é meio chato, mas é super importante para vocês começarem a criar essa cultura. Então, assim, no começo vai parecer um pouco que vocês estão, tipo, cobrando e tal, mas lembrem-se, se isso foi um acordo coletivo, então ele tem que ser respeitado também coletivamente. O Zoom, basicamente, a gente usa para isso. Eu estava mostrando para as meninas aqui, eu consigo compartilhar a tela, dá para gravar também, dá para falar no chatzinho, nananã, oi, oi. Então, basicamente é isso. Eu estava pensando em mostrar para vocês o Trello da gente também. Deixa eu mostrar aqui. Tu
tu consegue pensar alguma coisa assim, tipo, no sentido meio que dá, tipo assim, de dar presença, entre aspas, porque a gente tem esse negócio também de presença, tipo, pra contar a hora e tudo mais. E aí, a outra preocupação é, tipo, a gente trabalha só um trabalho remoto, e aí meio que, pelo menos inicialmente, como tu falou, de realmente fiscalizar se o povo está trabalhando, entendeu? Eu entendo a parte de a fiscalização no final seria por causa das entregas, mas, mas por questão de presença, a gente também tinha que fiscalizar se a pessoa realmente está trabalhando home office realmente em casa, entendeu? Se ela está, tipo, tô dizendo que é home office, não tô fazendo nada, entendeu? Tô, tipo, assistindo vídeo. Então, é entrega, pô. Não adianta tu falar pra pessoa que ela tem que trabalhar 4 horas se ela não tá claro pra ela o que ela precisa entregar. Entendeu? Eu tô te falando assim, como tipo, um check de presença virtual, tu tá entendendo? Massa, eu tenho isso aqui que a gente começou a usar, ó. Vocês estão conseguindo ver a minha tela? É porque eu não estou vendo vocês. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Preciso que alguém responda. Sim, não. Não. Tá, pera. Ai. Ah, certo, não tinha como mesmo. Foi, agora estão vendo, né? Tá dando pra ver agora? Oi. Tá dando pra ver, galera? Tô vendo. Show. Então, o que acontece? No começo, eu queria testar muito saber quantas horas que eu estava trabalhando por semana. Quantas horas que vocês estipularam de trabalho por semana para cada pessoa? 16. 16 horas. Massa. Uma Então, por exemplo, aqui... Oi, o certo seriam 16, mas a gente trabalha 3 horas, se eu não estou enganada, por dia. A gente vai 3 dias. Então, são 9. Entendi. São 9 horas. Massa. Então, vamos pensar que cada um tem que dedicar 10 horas. Vamos entender... Eu estou tentando adequar o que é uma métrica relevante para vocês, para a gente pensar em como aplicar isso na Psyworks. Então, beleza. Por exemplo, na época que eu comecei a testar isso, eu tinha que cumprir 40 horas semanais. Só que eu deixava 30 horas semanais, eu deixava 10 horas para responder aluno, para fazer coisas que eu não conseguia dimensionar o tempo que eu ia levar para isso. E aí me sobravam 20 horas semanais, que era realmente o que eu deveria pegar coisas para fazer. Aí o que foi que a gente começou a fazer? No Trello, só para mostrar o geralzão para vocês, como é que a gente faz. A gente usa aqui o backlog, são as coisas, as nossas ideias que a gente tem para fazer. Alguma vez na vida a gente vai fazer isso, só não é prioridade agora. O IP são as coisas que a gente está fazendo essa semana. Esse Trello agora, ele ainda não foi atualizado porque a gente teve que alterar o nosso dia do nosso planning essa semana. Então, geralmente, a gente faz com que cada um tenha, no máximo, 4 carinhas aqui, ó. Essa é a nossa forma de metrificar. E aqui, eu tenho, como vocês verem que não está atualizado, vou até atualizar aqui. E aqui são as coisas que são feitas, enfim, coisas que já foram finalizadas. O que a gente começou a perceber? Tinha muita tarefa que ficava aqui nesse WIP por 2, 3 semanas e a gente não fazia. E aí, o que a gente viu? Que às vezes elas estavam impedidas. Por exemplo, resolver a questão dos certificados com extensão. Essa tarefa, esse card, ele está impedido porque a gente não consegue resolver ele, é algo externo a nós. A gente está esperando uma resposta disso, entendeu? Então, a gente não consegue resolver isso agora. E aí ele fica lá em impedimento. Toda vez que a gente faz nosso planning semanal de meia hora, a gente checa as coisas que foram feitas, então cada um fala as coisas que foram feitas, se alguém tem alguma dúvida, olha as coisas que estão em IP, vê, tipo, por que o IP é Work in Progress,
Vê as coisas que estão lá e por que elas não foram feitas, checa se tem alguma coisa urgente no backlog e vê as coisas que estão impedidas. Então, geralmente é tipo da direita para a esquerda quando a gente faz o nosso planning. E aí, beleza, como que a gente faz como é que eu fazia para conseguir mensurar o quanto de tempo eu estava levando para cada coisa? Por exemplo, fazer esse reporte do PUI 2018, escrever o texto no médio, a gente colocou uma extensãozinha, que eu não lembro o nome, mas eu posso ler para vocês, que ela faz isso aqui. Eu estimo que eu vou demorar 8 horas para fazer isso. E aí ele gera, tipo assim, ó, aqui já apareceu. 8 horas eu vou demorar para fazer isso. Aí eu dou o check nisso, aí tipo dou o enter, e aí ele já vai aparecer aqui, ó, fica como aparecendo, e aqui, ó, vocês estão vendo esses dois coisinhas aqui, ele fala o quanto que está completo, no caso, eu tenho 8 horas, 0% completo, né, porque eu tenho 8 horas para cumprir. Então é meio que isso. Aí o que é legal dessa ferramenta? Ele fala que tá... Vixe, Rafa já mudou? Não. Ele fala que tem 8 horas para estar completo, só que aí eu percebi que, na real, eu demorei só 3 horas para fazer isso. Aí ele também configura. Então, 8 horas é o que eu planejei, 3 horas foi o que realmente aconteceu. E aí eu consigo, por exemplo, mudar esse esse card pro feito, por exemplo, quando eu tiver feito isso. Então, assim, essa é uma ferramenta que dá para vocês metrificarem o quanto de tempo que vocês estão gastando para cada coisa. Entendeu? Entendi. Então, tipo, no meio que pelo Trello dá para tu fazer essa checagem. Eu tô chocada, nem sabia que dava pra fazer isso no Trello. Nossa, dá muita coisa para fazer no Trello. Dá para colocar GIF no Trello. Depois eu vou mandar para vocês um vídeo que Rafa gravou, só explicando de como que dá para usar o Trello. Então, deixa eu mostrar aqui outra coisa para vocês. Ó. Tem os nossos quadros, né? Tem um que eu fiz para processo de onboard, tipo de chegada de novas pessoas no time. Como fazer com que as pessoas elas entendam o que é o NIT e façam isso por elas mesmas. Aí eu coloquei a mesma coisa, tipo backlog, WIP, Doni. Vai carregar, mas aqui tá cheio de gifzinho. Então, ó, day one, onde eu tô me metendo. Aí, tipo, tem uma série de itenzinhos que a pessoa entra, aí, tipo, a descrição. Olá, que massa você no time. Se escolhemos é porque acreditamos real que você é um potencial incrível e que você é a pessoa certa para os desafios que precisamos como time vencer. Aí eu coloco um checklist aqui de coisas, por exemplo. Aqui eu explico o que é o ecossistema de startups. A gente vai produzir um vídeo explicando quem somos nós, o que é educação para o futuro. E aí a gente fala aqui do Golden Circle, que é uma ferramenta que a gente tem usado bastante. E aí a entrega disso aqui a gente pede que a pessoa faça o Golden Circle de por que ela está lá. Então, é pensar o porquê que ela está com a gente, como que ela vai conseguir manter esse porquê, e why, como, e quem. Então, tipo, ela estuda isso, tipo, quem é que eu vou ter, como que eu vou fazer isso, sabe? Aí aqui a gente faz um alinhamento. Eu posso até compartilhar esse board com vocês, para vocês darem uma olhada depois. Aí os desafios que nós temos para vocês. Tipo, eu achei esse GIF muito bom. Aqui iremos definir quais são os desafios que temos e o que percebemos que você é a pessoa certa para fazer. Inclusive esse card aqui ele está incompleto. Vou até voltar para checar ele. Então, assim, basicamente, para ela dá para fazer uma renca de coisas, saca? Aí aqui eu falo de expectativas.
as expectativas das pessoas e as nossas. Por que eu quero estar aqui? A cultura, quais são os nossos valores? Aí aqui eu falo da operação mesmo, que é o nosso dia a dia, que tem a questão do trabalho remoto. E aí a ideia é a pessoa ir gerando isso aqui, colocando as coisas em um WIP, que é o Work in Progress, e depois Done, e aí marcando a gente. Ajudou? Ajudou, tipo, como não falou, né? Tipo, cada diretoria tem o seu Trello, a gente fez os Trello, só que ninguém usa. Eu tenho uma dificuldade mental em conseguir me habituar a usar isso. Não sei a trava que eu tenho. E eu simplesmente esqueço, já que eu já tentei botar de todos os modos na minha frente para ver se me acostumar a usar, só que é uma coisa que eu não consegui entrar na minha cabeça. Mas eu entendi, tipo, eu tenho noção do quanto de coisa que tem para fazer. Eu não tinha pensado, tipo, dá para fazer esse check pelo coisa, que é complicado. Deixa eu contar. Alguém tem mais alguma coisa para falar? Não é sobre o Trello, mas naquela leitura que tu indicou do Effen, ele coloca um print, acho que é do WhatsApp, onde ele fala que vocês desenvolveram a própria organização de vocês. Aí eu queria que tu explicasse melhor como que é. Ele coloca dizendo que quando finaliza a tarefa, vocês removem, né, acabam um grupo. No caso, vocês criam grupos para cada tarefa, ou como que é? Tá no mudo, o teu tá no mudo lá. Continua no mudo o teu. Agora foi. É porque tem hora que demora para aparecer a janelinha aqui. Deixa eu só achar o que foi exatamente. Ai. Acho que aqui. Esse aqui. Que ele fala do WhatsApp. Esse aqui? Então, esse aqui é quando a gente está no nosso programa quando a gente está fazendo o PUI. O que é o PUI? É o Programa Universitário Empreendedor. Então, as pessoas elas entram com ideias de negócios e ao longo de 4 semanas elas descobrem se isso é viável ou não, para depois elas começarem a estruturar uma empresa. Então, para ter CNPJ, todo esse processo burocrático. A gente acompanha, às vezes, cerca de 12 empresas, 12 grupos por vez. A gente tem um grupo geralzão e a gente tem a gente tem um grupo geralzão, que é esse aqui, ó, NIT 18.1 PUI. E aí a gente foi pedindo para as pessoas fazerem um grupo para cada uma dessas empresas. A gente não curte muito o WhatsApp, mas a gente percebeu que o WhatsApp ele é super acessível. Então, todas as vezes que a gente tem alguma treta para resolver, a gente cria um grupo no WhatsApp, principalmente para facilitar a comunicação, e aí depois a gente desfaz esse grupo. Então, assim, vai gerando vários grupos, mas pelo menos esses grupos eles ajudam a gente a resolver as coisas da forma mais rápida possível. Então, a gente sempre coloca esse, que ele falou, né, que é essa linguagem que a gente criou. Então, é sempre entre parênteses, PUI, o ano e o semestre, e o nome da empresa. Então, geralmente a gente coloca assim, foi uma forma que a gente achou de conseguir encontrar as coisas de forma mais rápida possível. Consegui responder? Deve sim. Valeu. Gente, você não usa mais aquele outro lá, que eu esqueci o nome? Não, no final do Telegram é o outro. É uma coisa com S. Você lembra? É o Slack. Não, mas... O Slack, né? Então, internamente a gente não usa mais o Slack. Eu acho o Slack uma ferramenta sensacional. Eu uso porque eu participo de outras comunidades, mas hoje em dia a gente não usa mais o Slack, a gente usa o Telegram, que parece muito com o WhatsApp. Qual que é a diferença do Telegram? A gente consegue usar ele, primeiro, pouca gente usa, então é meio que a gente fica sozinho lá conversando, e aí
a gente consegue ter prioridade para responder. Então, por exemplo, quando eu entro no WhatsApp, que eu vou ver alguma coisa, tem milhares de mensagens. Às vezes eu me perco até eu chegar naquela que eu realmente queria. Por que o Telegram é legal pra gente? Porque a gente não precisa olhar ele no celular. A gente consegue olhar ele só pelo PC, entendeu? E como não tem muita notificação, a gente consegue ter uma comunicação mais rápida. Uma coisa que é legal no Telegram, eu acho que tem um texto de não sei se ele fala sobre... Ele fala sobre o Telegram? Fala, não fala? Não tem nome. Acho que ele fala no WhatsApp. Ou doido. Não fala. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. A gente usa o WhatsApp, por exemplo. Aqui. Esse aqui é o time do Nietzsche, né? Dá pra baixar filme pirata também pelo WhatsApp. Não percebam as minhas tentativas. A gente consegue usar fazendo assim, ó. Toda vez que tem algum tópico que a gente não quer perder, a gente coloca a hashtag aprendizagem. Vai, meu filho. Ai, meu Deus, não tá aí. A internet tá meio ruim. Mas basicamente a gente consegue colocar uns checkzinhos, tipo hashtag aprendizagem, e aí aparece todo o histórico de aprendizagem que a gente usa. Como que a gente, o que a gente faz isso? Toda vez que a gente faz alguma ação, a gente coloca essa hashtag. Hashtag aprendizagem, vou aplicar aqui, qual foi? Acho que não vai aparecer todos, mas vamos lá. Deixa eu ver se aparece. Então, assim, a gente consegue ter esse histórico das coisas que a gente foi aprendendo. Isso pode ser, tipo, hashtag senha, por exemplo, entendeu? Aí vai aparecer todos os históricos. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. O meu pessoal, eu acho que rola. Eu comecei a fazer isso para salvar senha de internet dos lugares que eu preciso ir. Que eu preciso ir, não, que eu vou. Então, todas as vezes eu coloco isso. Hashtag internet, senha, o lugar. E aí, quando eu busco senha, aparece todas as senhas que eu tenho. E aí, aparece todo o histórico dos lugares. Tipo, isso agiliza muito, sabe? Não sei porque que não tá carregando, mas enfim, depois eu posso dar uma... Ó, tá aparecendo, ó. Senha Netflix, senha Recife, senha internet, objeto encontrado, senha Jotform, senha Selma, senha Wi-Fi. Então, assim, é uma ferramenta, a gente usa o Telegram também por isso, que agiliza bastante coisa pra gente. Massa. Pode crer, acho que é uma coisa pra gente testar também, né? Já que o WhatsApp não funciona, porque ou coisa que não funciona é o WhatsApp. Deixa eu te perguntar, o que mais de ferramenta assim, de produtividade que tu indica também, que vocês usam? Só para deixar claro que eu vou estudar mesmo, entendeu? Me explica mais sua pergunta? Tipo, quais as outras ferramentas que vocês usam de produtividade, saca? Porque, tipo, eu sinto também que a gente não usa muita coisa, às vezes por preguiça, às vezes por não saber usar direito. Tipo, várias coisas eu aprendi contigo, né? Tipo, aprendi esse negócio de
quando a gente faz tipo, o evento no Google Calendário, né? Na agenda do Google, e aí pode convidar os outros, isso eu não sabia, né? Então, tipo, tem várias ferramentas que eu acho que a gente não conhece, tem várias que a gente usa e não usa direito, saca? Não usa tudo que ela pode dar. E é isso que eu tô te falando, quais as ferramentas de produtividade que vocês usam no Nietzsche, tá? Ou tu usa pessoalmente? Cara, a gente coloca tudo no Google Calendário e a gente manda um invite para todo mundo do time, porque eu e Effen, por exemplo, a gente só funciona com a agenda. Então, eu até peço desculpa para vocês, essa confusão toda da agenda é porque minha agenda tem coisas que estão salvas com o horário do Maranhão, em Belém, e tem coisas que, como eu estou em São Paulo, elas estão salvas com horários daqui. O meu computador, não sei se está dando para ver, mas o meu computador são 4 horas. Mas o meu celular tá dando 5. Então, tipo, tá um inferno. Só para vocês entenderem e desculpar o atropelo aí com o horário. Mas eu uso muito a agenda do Google para tudo, porque eu recebo a notificação e eu consigo enviar um invite para as pessoas. Eu uso muito o Telegram. Tipo, todas as pessoas mais próximas de mim, eu meio que obrigo a usar o Telegram, porque é a garantia que eu tenho que eu vou responder mais rápido. Eu testei algumas vezes, assim, eu particularmente lá, né? Testei algumas vezes trabalhar com o celular longe. Então, quando eu tinha que, tipo, escrever alguma coisa, fazer alguma coisa nesse sentido, deixar o celular bem longe de mim, me ajudou bastante. Nem preciso dizer de Instagram, Facebook, que é uma porcaria, né? Acho que isso aí eu nem preciso falar. Um teste que eu fiz foi de usar o Facebook só no PC. Que foi um teste também que eu fiz. E o Instagram eu só uso quando eu estou viajando. Testando. Produtividade pessoal é muito teste, assim. Cara, essa questão de celular é muito complicada, porque, por exemplo, eu não tenho problema com o Facebook porque eu não uso o Facebook, mas Instagram toma mais meu tempo do que o WhatsApp, porque tudo tira minha atenção. Eu vejo um gatinho no Instagram, foi atenção, eu fico vendo vídeo atrás de vídeo, fico horas. Aí eu comecei a tirar, né, porque fica logado, eu comecei a sair para fazer as coisas. Não dava certo. Eu voltava, não aguentava. Aí agora, quando eu quero fazer alguma coisa, eu desligo o celular por causa do Instagram. Porque não toma muito meu tempo real, entendeu? Aí eu fico procurando, sei lá, modelo de quarto, modelo de pintura, gatinho. Aí nunca mais saio. É muito complicado. Muito difícil. Uma coisa que eu fiz uma vez, tem um aplicativozinho que tu coloca no celular, que ele te fala quanto tempo que tu tá gastando exatamente em cada um dos aplicativos que tu tem e quantas vezes tu desbloqueia o celular. E quanto tempo que tu passa do teu dia usando o celular. Cara, eu acho assim, tinha dia que eu passava 8 horas do meu dia mexendo no celular, sabe? E aí eu ficava vendo. Quando eu mexia muito no celular, que era no Telegram, eram os meus dias produtivos, tipo, hiper produtivos. Quando eu ficava, sei lá, mexendo no Instagram, eram os meus dias não tão produtivos. E isso depende muito, né? Porque tipo, se tu trabalhar com redes sociais, tu precisa mexer muito no Instagram, tu precisa mexer muito no Facebook. Mas se tu trabalha desenvolvendo projeto, não sei, é muito relativo. Tu tem que ver, assim, eu acho que o importante é você ter consciência de onde está indo o teu tempo, sabe? Acho que esse aplicativo pode ajudar bastante. O Telegram, tipo, para usar ele pelo computador, não precisa estar com o telefone ligado, que nem tipo o WhatsApp Web. Minha irmã, tu não tá te habituando a soltar, não, tu tá morrendo. Não precisa. Eu tô com muita dor na garganta. E aí? Mas não precisa. E além desse do Zoom, do Trello, do Drive e do Google Calendário e do Telegram, vocês usam mais alguma ferramenta? Então,
A gente usa algumas outras coisas. A gente usa, tipo, o Notepad, por exemplo. A gente usa... Mas, assim, de real mesmo, assim, o que a gente precisa no dia a dia é isso, sabe? E sempre que tem alguma coisa que está demorando muito tempo, a gente pensa, cara, como que a gente consegue usar alguma tecnologia que já tem disponível para agilizar isso, sabe? Para solucionar isso. Então, assim, basicamente é isso. Assim, a gente vai muito... Tem o problema, vamos ver como a gente consegue resolver esse problema, sabe? Meu Deus! Oi. Compartilha a piada, pô. Meu irmão, olha essa briga bem com essa luz, com essa pessoa. Olha como é que essa pessoa tá me falando. Ai, gente, Não pode chover tudo isso, meu amigo. Não pode sair uma garoa. Sim. Outro dia teve treinamento das estagiárias sobre umas ferramentas de alternativas, né, que é para melhorar a comunicação. E uma das ferramentas apresentadas foi o Google Keep. E como a maioria das pessoas daqui do Cowork tem uma certa dificuldade em manusear o Trello, tu acha que seria uma boa opção para a gente começar a se envolver mais, se engajar mais nesse tipo de meio de comunicação, Google Keep, no caso? Muito obrigada. Ótimo, testa, pode ser. Pode ser que para vocês o que funcione é isso, assim, eu já tive times que o que funcionava era usar uma outra plataforma chamada Gira. Já tive vezes também que a gente fazia checagem de atividades pelo próprio WhatsApp. Então, assim, não tem uma lei com relação a isso, entendeu? Velho, tá, a galera tá a fim de usar o Google Keep, bora usar, sabe? Vamos ver como é que dá pra fazer. O lance é fazer, velho, fazer. Teve essa ideia, velho, vamos ver. O Trello a gente tá demorando muito. Testa o Google Keep, pô. O Trello, eu acho que tem várias coisas legais que dá pra fazer nele, tipo, dá pra colocar a deadline de entrega, que a pessoa vai ficar recebendo todo e-mail, tipo, e-mail, amanhã você tem uma entrega para realizar. Então, assim, dá para ir fazendo esses testes, vai fazendo e vendo o que dá certo. Alguém mais uma colocação? Então, eu acho que queria te agradecer muito, Sasha, por ter disponibilizado primeiramente esse tempo, né? Porque a gente tem essa vida loucura que tu leva. e achei muito bom. Eu estava falando, quando eu falei para a Dai que a gente ia fazer um treinamento sobre trabalho remotamente. Achei muito massa também isso. Como eu te falei, que é uma coisa que eu estava muito assim, como é que consegue fazer, né? Porque já tinha lido bastante sobre para poder entender mais ou menos, né, como fazer. Mas eu estava tipo, como é conseguir fazer e como fazer, engajar o povo para trabalhar desse jeito, né? E aí, assim, as informações foram muito boas, foram para além do trabalho remoto, que é muito bom. E aí, como tu falou, é testar, né? Tipo assim, como eu te falei, que nesse provavelmente 2 meses, né, ou pelo menos 1 mês e meio, vai ser de forma compulsória esse teste, já que a maioria não vai estar em São Luís, né? Acho que é um bom tempo para poder testar. E, tipo assim, e aí eu acho que era uma coisa assim, que do jeito que como eu estou pensando, acho que como tipo, ficar ressaltando e lembrando o povo quanto pode, o que de fato a gente pode conseguir ganhar nesse trabalho remoto, como eu estava falando, tipo assim, economia de passagem, de almoço, de tempo, sabe? E talvez de conseguir ser mais produtivo estando em casa, estando sozinho. Como uma falou, do jeito que, tipo assim, outro dia eu tinha um relatório de estágio para fazer, então eu preferi ficar na biblioteca, que é do lado, que às vezes tem mais barulho do que aqui dentro, mas lá eu conseguia ser mais produtiva nisso, porque eu já liguei aqui as coisas da empresa, então eu ia ficar distraindo e querer ficar fazendo coisas da empresa, então não tinha nada a ver uma coisa com a outra. E eu acho que é muito isso, acho que de cada um, acho que é mais de cada um conseguir entender o porquê para si é melhor o remoto, né?
Tipo, uma já conseguiu compreender e já conseguiu conversar mais ou menos dentro da diretoria dela, porque faria sentido um trabalho remoto. E aí eu acho que falta de cada diretoria para a gente conseguir chegar no porquê geral da empresa, tá? Alguém vai pensar em alguma coisa? Não? Então, achei muito massa. Enquanto tu ia falando, eu fui lembrando. Quantas semanas a gente terminou o processo seletivo? Algumas semanas atrás a gente fez um processo seletivo para uma empresa e a gente precisou ouvir, principalmente o grupo que estava responsável pelo processo, a gente precisou vir aqui, tipo, quase todo dia, a gente ficava aqui até a noite, sabe? Foi bem cansativo. E tu foi falando e eu fui lembrando disso, que a gente, diversas vezes, a gente poderia ter trabalhado remotamente, tipo, um exemplo aqui bem besta, tipo, decidir qual dinâmica utilizar em tal dia do processo. A gente poderia ter resolvido isso, sei lá, por vídeo, por WhatsApp mesmo, e outras coisas simples que a gente poderia ter resolvido e até coisas mais complexas também. Então, eu achei super válido, acho muito importante essa coisa do contato que a Ana Clara falou, da gente vir aqui e tal, ficar junto, mas também é muito válido essa coisa do trabalho remoto, que é muito novo, mas eu acho que a gente precisa exercitar, principalmente porque aqui a gente tem um desejo muito grande de autogestão, de a gente não ter que esperar ninguém falar assim, faz tal coisa. Então, eu acho que seria uma ótima forma de a gente exercitar isso, partindo de cada um mesmo, se colocando para fazer, e é isso. Alguém mais? E obrigada, achei muito, muito massa mesmo tudo que tu falou, acho que vai contribuir bastante para a gente. Então, galera, que massa, assim, receber o feedback de vocês, que foi legal. Quando eu recebi o convite para fazer o workshop de trabalho remoto, foi muito bom, porque isso é uma das coisas que estava no meu backlog lá, do nosso Trello, estava lá no backlog para eu fazer algum dia. E aí foi massa ver que eu tive que colocar ele para fazer agora, porque tinha uma demanda, sabe? Então, assim, foi massa porque a gente já fez esse teste e a gente já viu que está entregando valor. Eu vou mandar um formulário para vocês me falarem como que foi, o que eu posso melhorar. Por favor, respondam. Respondam com a maior sinceridade possível. Para mim é muito incrível isso, porque o meu porquê de trabalhar remoto é que eu quero dar a volta no mundo, assim, eu não quero estar fixa, entendeu? Então eu percebi que para mim viajar é algo que eu amo muito e eu percebi que trabalhar é algo que eu amo muito. Eu não quero ter que escolher ou trabalhar ou viajar. E eu acho incrível estar tendo esse papo com vocês, saca? Falar que existem essas novas formas de trabalho e que a gente pode sim estar explorando isso, sabe? Tipo, uma das coisas que eu percebo muito é que nós maranhenses, a gente tem um medo enorme, sabe? Então, velho, dá a cara a tapa mesmo, sabe? Fica pentelhando, te desenvolve, testa várias coisas, errar é super ok. Então, assim, o mais importante de tudo é ir testando mesmo, assim, eu falo isso pra vida, na real. E aí é isso, cara, eu tô bem feliz, assim, de saber que vocês curtiram. Ainda essa semana eu vou mandar o form e valeuzão, assim, pelo desafio. Então, a gente agradece muito por ter aqui também. Pode falar. Massa, só para alinhar os próximos passos. Vocês lembram que são 3 etapas nesse workshop. Então, teve a primeira, que a ideia era, tipo, inspirar, vocês gerarem algumas coisas, vocês pensarem naquele texto, entenderem o que seria. Esse segundo agora, que foi, tipo, uma coisa mais densa, que eu consegui explicar mais como que a gente faz trabalho remoto. E a gente começou a fazer esse exercício de como fazer trabalho remoto dentro da Psiworks. E o terceiro passo é o acompanhamento, que eu estou querendo, aquele grupo lá do WhatsApp, a ideia dele é que a gente continue se comunicando por lá e que vocês definam, vamos começar a fazer o terceiro passo logo de agora. Quais são os próximos passos para vocês começarem a implementar o trabalho remoto dentro da Psiworks
e qual que é a deadline disso, qual que é o prazo de entrega disso. Alguma sugestão? Alguma sugestão? Eu acho que assim, acho que primeiro a gente conseguir completar nessa semana, refazer nosso planejamento estratégico, para a gente poder guiar assim, quais são os nossos objetivos e tal, para a gente conseguir destrinchar nas metas, né, para poder designar, né, para as diretorias, os colaboradores e tal, para poder fazer esse acompanhamento de entrega, né, para conseguir ter o que fazer durante as férias, né, para poder entregar e aí estipular, tipo, um dia para fazer uma reunião semanal online, né, para poder ter essa checagem se o povo fez ou não. Massa, então o próximo passo é vocês entenderem quais vão ser as entregas que vocês precisarão fazer durante esse 1 mês e meio que vocês ficarão remotos, certo? Quero. Qual que vocês acham que a gente consegue definir como deadline, assim, como prazo de entrega? Sei lá, sexta-feira da semana que vem, já vai estar claro essas entregas, quais são essas metas? Não, eu não entendi. Entregar isso até a sexta-feira que vem. Mas entregar o que sexta-feira que vem? O planejamento estratégico? Sim, não, ele tem que ser até a sexta-feira que vem. Que é para uma festa de recesso. Massa. Então já coloca lá. Mas é uma coisa de acordo com a gente. Só uma dúvida. A gente vai fazer. Oi. A gente vai fazer, Ivone, a gente vai fazer a assembleia essa semana ou a gente vai. Tu leu a mensagem que eu te mandei? Não, mas isso a gente resolve depois aqui, depois da call, entendeu? Mas a gente vai fazer, depois da reunião aqui, a gente resolve isso, as outras demandas. Mas a gente tem que fechar o planejamento estratégico, tipo, até outra semana, para poder definir as metas de cada diretoria, para definir as entregas de cada semana, entendeu? De cada um e tal. Então, Massa, já é legal colocar isso lá no Trello, né? Então, vamos começar a fazer esse desenho. Se vocês quiserem, vocês podem me mandando também, darem acesso ao Trello de vocês, que eu posso ir falando algumas coisas para vocês. Então, beleza. Semana que vem, vocês já vão conseguir entender quais são as metas para o mês e meio de vocês remoto. Eu vou mandar para vocês o link de um vídeo que tem de Rafa explicando como que a gente usa o Trello, que é uma dica legal. Então, vocês já podem estruturar essas tarefas dentro dos boards do Trello que vocês já têm. E eu vou enviar também a pesquisa de satisfação para vocês. Pesquisa de satisfação não, sim. Pesquisa de feedbacks. E aí vocês podem continuar entrando em contato comigo pelo WhatsApp. Eu ainda vou estar por lá, então qualquer dúvida que vocês tiverem é só demandar. Beleza? E acho que de maneira geral é isso. Beleza. Então isso. agora a gente vai tirar a nossa foto. Peraí. Se arrumem aí, todo mundo. Eu vou tirar o print da tela. Deixa eu colocar aqui do lado, ficar bonitinho. Ai, aqui. Pera. Pronto. Agora, X. Cadê Luna? Pronto. Já mando pra vocês. Então, galera, valeuzão. Boa semana pra vocês. Obrigada demais. Enfim, eu tô continuando lá pelo WhatsApp. Qualquer coisa. Eu vou mandar o link também dessa reunião para vocês. Se inscrevam no canal do YouTube do NIT. Beleza? Beleza, Obrigada demais.
Obrigada demais, demais, demais. Obrigada. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau, Ana.